Boa noite, meu nome é José Carlos de Souza, eu sou pastor da Igreja Unida de Parque Sevilha. Tenho o imenso prazer de entrar no seu lar nessa noite para falarmos um pouco a respeito de Deus, de seu amor, de sua bondade, que é o atributo mais divulgado de Deus. Mas Deus é completo. Deus não é só amor. Deus é bondade. Deus é misericórdia. Deus é luz. Deus é soberano nos seus atos. Mas Deus é justiça. Deus faz pactos, alianças com aqueles que se aproximam dele. E as alianças de Deus, elas são alianças definitivas. Ele não faz por um período. E ele, quando chama qualquer um para ele, para fazer com eles um pacto, uma aliança, ele faz uma aliança eterna. E eu quero falar nessa noite com você, quero conversar com você dentro de todas as alianças que Deus tem feito. Se você acompanhar todas elas, você vai ver que são alianças firmes. A primeira que ele fez foi com Adão. E a sua aliança com Adão foi uma aliança muito clara, muito simples. Deus deu tudo para ele. Adão foi talvez o participante de uma aliança com Deus que mais recebeu benécias de Deus. Deus não colocou muitos obstáculos para Adão. Apenas disse para ele uma coisa: tudo que tem aqui nesse jardim, você pode participar, você pode comer. Deus deu autoridade e domínio a ele sobre todos os animais, sobre todos os répteis, sobre todas as aves, sobre todos os peixes do mar. Ele era um dominador, colocado por Deus. Isso é a autoridade que Deus dá. Autoridade dele, para que fique na vida daquela pessoa que ele está fazendo uma aliança. Ele não reserva-se a ficar conduzindo a pessoa, mas ele lhe dá o livre-arbítrio para que ele possa fazer isso. Apenas uma coisa da justiça de Deus foi colocada para Adão. Disse Adão: da árvore que está no meio do jardim, você não pode comer. O dia que Adão desobedeceu, Deus pôs ele para fora do jardim, porque ele quebrou a aliança. Ele, Adão. E assim Deus vem fazendo com o homem. Teve um homem que Deus, na aliança de Deus com ele foi tão perfeito na aliança, na obediência, que Deus disse para ele, Deus tomou ele para si, levou ele, tirou ele aqui dessa terra. Esse homem chamava-se Enoque. E Deus então, a partir daí, ele viu que os demais homens não tinham um caráter de aliança, de cumprir
com os acordos que faz. Então, a gente vai nessa noite falar a respeito de um homem que a Bíblia diz que Deus procurou. Olha que paradoxo. Deus procurando. Como se ele não soubesse e não conhecesse tudo. Mas ele deixa essa citação para que nós possamos entender a maneira de Deus se comunicar, de Deus falar. Ele diz, eu procurei um homem que tivesse o coração igual ao meu. Olhe, que para ter um coração igual ao coração de Deus, não é muito fácil. Ele diz, e eu encontrei meu servo Davi. Encontrou aonde? Aonde se deu esse encontro de Deus com Davi? Em algum palácio? Em alguma roda social? Em alguma competição de heróis? De maneira alguma. Deus encontrou ele atrás de uma malhada de ovelhas, de um rebanho de ovelhas. Ali Deus viu o coração de Davi. Viu que aquele coração se assemelhava ao seu. E Deus então começa ali um processo de aproximação com Davi. Sua nação, a nação de Davi, tinha exigido um rei, queria um rei. E Deus era quem conduzia a pessoa. Eles tinham uma administração teocrática, através do profeta, sacerdote e juiz. Samuel então vai falar com Deus, Deus, o povo está querendo um rei. Deus disse para Samuel, aceite o pedido do povo. Deixe que eles escolham. E eles foram atrás. Eles queriam um homem que se destacasse entre os demais. E escolheram Saul, filho de Quis, para ser o seu rei, um homem alto, forte. E Deus, o povo pediu, Deus concordou. Mas não era a vontade de Deus que aquele homem seria o rei. Mas Deus apoiou. Deus deu todo o respaldo divino para Saul. Até deixou Saul profetizar. Se reunir com os profetas. Só que Deus, irmãos, Ele quando aceita-nos para fazer o seu trabalho, Ele tem critério. Ele tem éticas. Ele tem propósitos. E ele quer ser obedecido. Saul, infelizmente, cometeu uma série de problemas. Saul era um homem perturbado. Muito perturbado. Mas Deus está com o seu plano. Chega um dia para Samuel, diz, Samuel, vá até a casa de Jessé, o belemita. E lá na casa dele, eu tenho um homem lá que é para ser o rei, em lugar de Saul, porque Saul não está cumprindo as minhas ordens. E
Samuel foi à casa de Jessé. Jessé tinha 8 filhos. 7 deles ficavam em casa, lá cuidando das Lídia da casa. E quando Samuel chegou lá, ele viu o primeiro filho de Jessé, um homem moção, forte, bonito, e ele já pensou, olha, esse daqui é o rei que Deus escolheu. E quando ele veio, Samuel perguntou para Deus, porque, irmãos, para fazer as coisas para Deus, tem que ser de acordo com Ele. E passou o primeiro, o segundo, o terceiro, e Deus falou, não, Samuel, não são esses aí que você está vendo, não. E passou 7. Samuel então pergunta para o chefe da casa, para Jessé, disse, acabaram-se os moços? Ele disse, não. Tem o mais novo, e esse está cuidando das ovelhas, que era o primeiro trabalho do filho, era cuidar do rebanho de ovelha, porque é um animal mais dócil, um animal mais obediente, um animal que não dá muito trabalho, não. Mas ele era uma criança e ele então estava lá defendendo esse rebanho. E Samuel então disse para Jessé, a comida estava praticamente a ponto de ser colocada na mesa para eles degustarem, almoçarem. E Samuel diz, não, nós não vamos almoçar enquanto o garoto não chegar. E quando ele chegou, Samuel viu aquele moço franzino e Deus disse, é esse que eu escolhi. Esse tem o meu coração. Eu quero que você unja ele agora a rei. E Samuel então diz, na frente de todos, olha, Deus está escolhendo esse moço para rei. Imagine o que deve ter acontecido com os demais irmãos. Porque nem sempre as pessoas aceitam aquele que Deus escolhe. Elas querem elas escolherem ou elas serem escolhidas. Mas Samuel ungiu Davi rei. Aquilo ficou entre a família. Vamos esperar para ver o que acontece. A promessa de Deus, a aliança de Deus, quando Ele faz, Ele cumpre. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 1, no versículo 20, diz que, porque todas quantos são as promessas de Deus, tem por Ele o sim, e nele o amém. Ele promete para cumprir nele Deus. E é assim que Davi ficou como rei durante 15 anos. Ele não assumiu trono nenhum. Foi consolador para Saul. Entrou no palácio como alguém que ia executar o seu instrumento para acalmar os demônios que se manifestavam em Saul. Quando ele mata o gigante, havia uma promessa de Saul que quem matasse o gigante casaria com sua filha. E Saul então dá a filha para ser esposa de Davi. Mical casa-se com Davi. Davi continuou lá na sua luta. Mas eu quero chegar bem adiante, eu quero andar um pouco para você, que eu quero
encontrar você nessa história é na bondade e na misericórdia de Deus e no amor dele, mas principalmente que Deus é justo. Davi, depois de 15 anos, ele teve a oportunidade de matar Saul por 2 vezes. Saul queria matar, se encontrasse, matava. E ele teve a oportunidade de matar Saul por 2 vezes. Não executou nenhuma, porque ele respeitava aquela unção que tinha sido feita pelo profeta a Saul. Ele disse: de maneira nenhuma eu lançarei a mão contra o ungido do Senhor. Mas Saul vai a uma batalha, e nessa batalha Saul se suicida e morre. E Deus então dá a oportunidade para que Davi assuma o trono que era de Saul. Quero aqui fazer uma observação legal. Deus não havia dado dinastia para Saul. A dinastia é quando morre o soberano, assume o primeiro da lista para o suceder. Veja, por exemplo, no trono da Inglaterra, que está lá o Charles, esperando que quando a mãe foi impedida, não tiver mais, quando ela morrer, para ele assumir, depois vem os sucessores dele, assim por diante. E Deus não tinha esse pacto com Saul. Davi então assume o trono. Ele assume o trono, e quem assumisse o trono herdaria todas as benécias que Deus havia concedido para Saul. Saul tinha muitas mulheres, esposas. Davi, então, como rei, assume as esposas de Saul. Mical já não era mais sua esposa, já tinha havido alguns problemas, ela não teve filho com Davi, então ela ficou lá. E Davi então tinha umas mulheres. A Ionã é a mãe do primogênito filho de Davi, que é Aminon. Aminon é aquele que teve um incesto forçado com a filha de Davi, com Maaca. Maaca foi das mulheres de Davi, que teve 2 filhos com ele. Ela teve Tamar e Absalão. Boa parte das mulheres, Davi teve muitas esposas mesmo. A Bíblia relata uma série de esposas que não tem nome. Tem nome dos filhos, mas não tem nome da esposa. Então ele tinha muitas mulheres. E a história que eu estou contando aqui nesta noite para vocês é para servir de ensinamento para aquelas pessoas que Deus tem lhe dado bênçãos e ele quer ir buscar aquelas que Deus não lhe deu. Davi foi um grande guerreiro, começou a conquistar território, sua nação começou a ser uma nação temida,
Seu exército era um exército temido, com homens valentes. Você pega os valentes de Davi, eram homens capazes de enfrentar um batalhão sem nenhum tipo de receio. E eles estão em guerra, conquistando e tal. E Davi manda um batalhão seu conquistar um território, um povo. E ele naquele dia não foi. Ou naquela ocasião ele não foi, ficou em casa. Ficou em casa. Não era de se achar que ele estava cometendo um erro grave em não ir. Mas em casa ele saiu para dar uma volta no alpendre da sua casa. E lá do alpendre, Davi comete um erro contra Deus. Davi quebra um dos mandamentos de Deus. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Davi viu uma mulher se lavando. E a mulher realmente era muito bonita. Davi, então, interroga as pessoas ali quem era aquela mulher. E deram-lhe a ficha da mulher. Ela é filha de fulano de tal e é casada com Urias, um dos teus soldados. Ele desejou aquela mulher. Além da cobiça, ele desejou. Jesus disse, se eu olhar para uma mulher e desejar no meu coração, eu já pequei. Davi fez isso. Ele mandou buscar a mulher. Poxa, um chamado do rei. A mulher imediatamente foi à casa dele. E lá Davi se deitou com ela. Isso chama-se adultério. E é um dos 10 mandamentos. Ele já tinha quebrado um, quebrou o outro mandamento. Passados os dias, a mulher comunica a Davi que está grávida. Seu marido estava na guerra. A mulher está grávida. Avisa para Davi. Davi pega um mensageiro. Olha, irmão, o pecado como que é. Pega um mensageiro. Manda um mensageiro para Joabe. Diz, olha, libere Urias para que ele venha aqui falar comigo. Urias veio, apresentou-se ao rei. O rei diz, olha, desce para a tua casa, vai para a sua casa, descansa, fica aqui hoje, depois você volta lá com Joabe. Mas Urias ouviu o rei, não disse nem que sim, nem que não. De repente alguém entra e fala para Davi, olha, Urias não foi para casa. Ele dormiu aí junto com as outras pessoas que estão aqui no palácio, com os empregados e tal. Davi então chama Urias. O pecado é assim. Ele embebeda Urias para ele ir para a casa dele. Para que ninguém viesse descobrir
o seu erro. Urias, mesmo embebedado, ele não vai para a sua casa. A mulher está grávida. Ninguém está sabendo desse pecado, mas Deus vê e sabe tudo. No outro dia chegaram para Davi e disseram: Davi, Urias não foi para casa. Não tem problema. Escreveu um bilhete, mandou um bilhete para o seu comandante, Joabe, que era seu sobrinho, tal. Coloque Urias na frente de batalha. Joabe não está sabendo o que está acontecendo, talvez Davi tivesse atendendo um pedido de Urias, enfim. Vai lá. E eles foram à batalha. Urias é ferido, com mais outros soldados, e morrem alguns soldados, e entre eles Urias. O comandante teria que mandar relatórios ao rei dizendo o que estava acontecendo. Olha, fomos bem-sucedidos na batalha, mas perdemos fulano. Foram falando quem eram os que tinham morrido. E chegaram ao nome de Urias. O rei imediatamente manda comunicar à mulher de Urias que seu marido havia morrido. Está tudo certo. Ninguém sabe quem engravidou. Essa era a intenção de Davi. Bom, Davi deixa passar o luto da morte do marido. Isso durava entre 30, no caso de uma pessoa comum, até 70 dias, como foi o caso de Jacó. Depois de 30 dias, Davi manda trazer Betseba para a sua casa. Está tudo certo. Ela está grávida, mas todos vão saber que o filho é de Urias, porque ela é casada com ele. O planejamento do homem é sempre assim. Ele acredita que Deus não está vendo nada. Tudo que eu estou fazendo, tudo que eu fizer, Deus está vendo, porque Ele está presente aqui comigo, como está presente aí ao seu lado. E Ele tem o poder de conhecer o teu coração. Davi está tranquilo. A mulher está grávida e tal. Deus tem um profeta chamado Natã. E Deus manda Natã ir lá na casa de Davi. Natã vai lá conversar com Davi. E Natã vai contar uma história, meus irmãos, que parece história daquelas que a gente conta para a criança dormir. Uma história, parece até fantasiosa. Jesus contou muito dessas histórias em parábola para explicar acontecimentos. Então Natã chegou lá na casa de Davi e disse para ele: olha, Davi, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número. Davi tinha muitas mulheres. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha, que comprara e criara e que em sua casa crescera junto com seus filhos e comia do seu bocado e do seu copo bebia,
dormia nos seus braços e tinha como filho. Vindo um viajante ao homem rico, ele não quis tomar das suas ovelhas e do seu gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. O viajante era dele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que lhe havia chegado. História simples, uma história de fazer criança dormir. Veja o verso 5, 2 Samuel, capítulo 12, estou lendo. Então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor. Olha a colocação de Deus. Coloca Deus no meio de uma história que ele não sabe qual é o fundamento. Colocar Deus, dizer que Deus tem participação nas coisas erradas, é muito perigoso. Como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha, olha o senso de justiça, olha como aflora a justiça quando você não sabe da realidade. Você quer ser justo, você quer ser a pessoa mais direita. Verso 6. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes. Então tem que dar 4. Preste atenção como vai ser essa reação. Por quê? Ainda coloca. Porque não fez tal coisa e porque não se compadeceu daquele pobre homem. É justiça, meus irmãos, quando é nossa, contra os outros, nós sempre somos veementes e prontos a executar a sentença. Então, verso 7, disse Natã a Davi: tu és este homem. Preste atenção. Ao ouvir essa resposta, Davi tremeu de cima embaixo. E o profeta agora vai dar não a sentença de Davi para Davi. Ele queria que restituísse ou que então o homem fosse morto. Então Natã disse para Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor Deus de Israel. Eu te ungi. Então ele vai contar toda a história. Eu te ungi, eu te tirei lá do meio da manada, eu te dei tudo, você tinha abundância, você não tinha necessidade de fazer isso, você não precisava, você fez porque você cobiçou. Mas só que tem uma coisa, irmão, a justiça de Deus é a que prevalece. E a justiça de Deus foi colocada. E ele disse para Davi: Davi, você matou Urias. Você cometeu mais um pecado, Urias. Davi, você quebrou mais um mandamento meu.
Então, por causa disso, Davi, a espada não vai se apartar da sua casa. E aí começaram os problemas de Davi, eles vieram. Eu coloquei no Facebook hoje uma mensagem sobre a lei da semeadura. O que você semear, você vai colher. Não pense que você vai deixar de colher aqui nessa terra, não. A questão de acertar a conta com Deus lá é a respeito de pecado que você tem com Deus e que você não se acertou. Então Davi, depois de ouvir toda a sentença que Natan tinha para ele, verso 12, Natan diz assim: porque tu fizestes em oculto, Davi? Deus não vai fazer em oculto, não, porque Deus não é trevas, Deus é luz. Mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol, perante toda a terra. Aí Davi cai em si. Diz Davi a Natan: pequei contra o Senhor, disse Natan a Davi, também o Senhor te perdoou. Deus é perdão. Quando você confessa o teu erro, Deus perdoa. Você fez uma maldade contra alguém, Deus perdoa a maldade. Mas tem uma coisa: as consequências dessa maldade, ela vai vir. Natan então disse para ele: Deus te perdoou o teu pecado, você não vai morrer. Mas posto que com isso destes motivo, porque quando nós damos motivo para o nome de Deus ser blasfemado, viu, irmão? Você que é crente, você que diz que teme a Deus, quando você faz as coisas erradas, quem é blasfemado é o nome de Deus. Porque para você falar, Deus me perdoou e tal. Blasfemado. Os inimigos do Senhor. Também o filho que te nascer morrerá. É isso que Natan tinha para falar com Davi. Agora você que tem um senso de justiça muito grande, e você às vezes quer jogar braço de ferro com Deus, você vai dizer assim, e pode até me perguntar: pastor, mas que culpa tinha a criança? Nenhum. Então por que Deus matou a criança? Porque, veja bem, olhe bem para mim aqui que eu vou te explicar. Deus tinha uma aliança com Davi. E a aliança que Deus faz com ele é que da casa de Davi não sairia mais o cetro, ou seja, os novos reis para a nação de Israel. E Deus é santo. Ele não poderia aceitar essa criança. Você vai lá ver o negócio de Abraão lá. A promessa de Deus com Abraão era para ser uma nação formada entre ele e a sua mulher, não com a mulher que não fosse a sua legítima. E aqui não era a mulher legítima de Davi. Então é por isso que a criança tinha que morrer. Porque a criança era fruto de um relacionamento ilícito. Ah, pastor, mas
ele casou com ela, tudo bem, mas ali o ato do nascimento da criança era ilícito. E Deus não permite, irmão, a coisa ilícita. Você que às vezes pode ter cometido errado com esse fato. Tem mais uma coisa. No livro de Levítico, está escrito que não te deitarás com a mulher do teu próximo. Por quê? Porque você ia se contaminar. Davi se contaminou. Então aquele fruto ali era um fruto de contaminação. E dentro das próprias regras, lá está escrito que uma dinastia não podia ser contaminada. Então não teria como isso. Tá? Você pode até chegar a ser um soldado, qualquer coisa grande, como foi alguns homens que foram filhos de mulheres, de prostitutas, mas que tiveram oportunidade, mas não como rei. A dinastia tem que ser pura. E é dessa dinastia pura, aliançada por Deus com Davi, é que veio Jesus. É que veio Jesus que vai reinar no trono de Davi. Saiba de uma coisa, o seu pecado tem perdão. Mas as consequências, Deus não abrandará. Você vai ter que passar por elas. Aqui mesmo. Ah, mas Deus, olha, a lei lá Deus diz assim, eu visitarei a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Não importa. Sei. As consequências vão vir. Quem sabe para sua família, para seus filhos, para seus netos. Não brinque com Deus. Não caia nessa daí de que Deus é santo, que Deus é amor, que Deus é perdão. É verdade, Deus é amor, Deus é perdão, mas Deus é justiça. Ele não vai fazer vistas grossas para o seu pecado. Saiba de uma coisa, Ele tem o perdão. Jesus morreu na cruz para dar o perdão, tá? Para nos perdoar. Mas a consequência do seu erro você vai pagar. Você vai ter que passar por esse trâmite da vida. Você vai dizer, mas Deus me perdoou? Te perdoou. A tua relação com Deus sobre o perdão é para você morar com Deus, para você estar no céu. Você está perdoado. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele nos purifica. Mas a consequência, não. Eu conto lá na igreja a história de um pastor que tinha um filho que começou a errar. Então, cada erro que o filho cometia, o pai pegou a tábua de bater carne, pregava o prego lá. E foi passando o tempo, foi passando, até que encheu a tábua de prego. E um dia o filho chegou para o pai e disse, pai, eu quero confessar todos esses pecados que estão ali, eu quero que o senhor arranque todos esses pregos. Pois não, filho, eu vou arrancar, eu te perdoo. E arrancou todos os pregos e deixou a tábua lá pendurada. E o filho disse, pai, mas os pregos o senhor arrancou, mas olha lá o sinal dos pregos. Ele falou, filho, infelizmente, eu não tenho como tampar os buracos da madeira. A consequência você vai passar. Eu espero que você, nessa noite, reflita muito bem. Você que às vezes tem um ministério, você que às vezes tem um dom de Deus, saiba que Ele te perdoa. Mas se você cometer qualquer erro, você vai pagar por ele. O erro de Davi foi contra Urias.
E isso ele desobedece mandamentos de Deus. Sabe, irmão, Jesus, quando dá explicação para aquele fariseu, e eu quero encerrar aqui, sobre os mandamentos, ele diz que deve amar a Deus, primeiramente a Deus, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E ele faz uma sequência grande. E ao teu próximo, como a ti mesmo. Qualquer coisa que eu fizer contra o meu próximo, eu estou quebrando o mandamento. E quebrar o mandamento, eu estou pecando contra Deus. E Deus, Ele é justo. Ele vai atrás. Eu quero orar por você. Querido Deus e bom Pai, eu sei que o perdão está contigo. Eu sei também, Senhor, que eu devo temer a Ti. O slogan de nossas lives é sempre uma súplica. Eu quero ser fiel. Fiel no meu viver, fiel no meu olhar, fiel no meu ouvir, fiel no meu agir. Senhor, que eu possa, nesta noite, através da Tua palavra, ter conseguido transmitir aos meus irmãos, aos meus amigos, aqueles que ouviram a Tua palavra nesta noite, essa verdade. Ser fiel em tudo, em tudo. As suas palavras devem ser como Deus disse. Você não precisa fazer juramento. Você precisa apenas ter uma palavra que seja sim, sim, não, não. Davi cometeu todos os erros. Mas também cometeu mentiras. E tem muita gente que anda mentindo. Olha, não dizer falso testemunho, mentira é falso testemunho. Você está enquadrado na quebra dos 10 mandamentos. Deus não vai te mandar para o inferno se você confessar. Você vai sozinho. Mas se você confessar, Ele te perdoa e você não morrerá. Deus te dê uma boa noite. Muito obrigado. Em nome de Jesus.